Hoje a gente vai mergulhar em um material que levanta uma questão bem séria sobre a Wikipédia em português. As fontes trazem alegações pesadas, viu? Falam de abuso de poder, controle e até de uma espécie de justiça paralela acontecendo por lá. E tudo parte de uma pergunta que dá o que pensar. E se as pessoas que deveriam guardar o conhecimento começassem a abusar do próprio poder? É exatamente essa questão que a gente vai explorar com base nessas denúncias que vieram à tona. A alegação principal, o coração de toda a investigação, é essa aqui: uma crise sistêmica de governança e transparência. Só por essa frase já dá para sentir o peso da situação. O ponto central da denúncia é que um grupinho, uma espécie de aristocracia digital, estaria agindo com total liberdade, sem nenhuma consequência, aplicando o que foi descrito como justiça sumária, ou seja, agindo por conta própria, sem nenhum tipo de controle. Ok, vamos entender melhor isso. Quem são os envolvidos? As denúncias se concentram em 3 contas principais, que supostamente formam o que foi chamado de triunvirato de execução. O que chama atenção aqui, como dá para ver, é a suposta organização entre eles. O Cronos seria o mentor, a cabeça, que escolhe os alvos, talvez por interesse pessoal ou até comercial. Aí entra o Edmond Dantes, que é um verificador oficial para dar uma aparência de legalidade técnica. E, na ponta, a Little Sunshine seria o braço operacional que executa as decisões e, segundo as acusações, assumindo funções que nem são dela. Mas como, exatamente, esse grupo conseguiria manter o controle? A denúncia descreve os métodos que seriam usados como um verdadeiro arsenal digital. Antes de mais nada, vamos entender um termo importante: doxing. De forma bem simples, é o ato de expor informações privadas de alguém na internet. Tipo o nome real da pessoa sem autorização nenhuma. É uma violação de privacidade gravíssima. E aqui a gente tem um exemplo bem concreto. No caso do Pedro Henrique Cardona Pérez, o nome real dele foi exposto em páginas de verificação. O objetivo? A chamada morte civil digital. Basicamente, sujar o nome da pessoa permanentemente nas buscas do Google. É pesado. Outro método apontado é mais técnico, o device fingerprinting. Pensa na impressão digital do seu dedo, que é única. A ideia é parecida, só que para o seu computador ou celular, criando uma identidade única a partir dos dados do aparelho. E a suposta evidência disso é a rapidez com que a plataforma bloqueia usuários, às vezes em menos de 1 minuto, mesmo em navegadores novos. Isso sugere que não é só a conta que está sendo vigiada, mas o próprio aparelho da pessoa. Aqui, a denúncia aponta uma clara contradição com as regras oficiais. A política da Wikimedia diz que os dados de IP devem ser apagados em até 180 dias. No entanto, a alegação é que os administradores estavam ligando contas que estavam inativas há mais de 5 meses, ou seja, bem além do limite permitido. As denúncias também descrevem um tipo de passo a passo para manipular as investigações. Primeiro, eles juntariam casos que não têm nada a ver um com o outro. Depois, criariam a impressão de que existe uma rede de fantoches. E, por fim, a análise técnica seria trocada por critérios subjetivos, o que na prática garantia o banimento. Bom, isso tudo nos leva aos motivos. Por que isso estaria acontecendo? As fontes sugerem uma combinação de busca por poder, lucro e perseguição de quem pensa diferente. E uma das alegações mais fortes de conflito de interesses envolve o administrador Cronos e a ligação dele com a agência de comunicação Race Comunicação. A acusação é a clássica história de 2 pesos, 2 medidas. O Cronos teria criado e protegido a página da própria agência, e a Little Sunshine teria ajudado a reverter pedidos para pagar essa página. Enquanto isso, ele apagava páginas de outros por autopromoção, ou seja, as regras eram aplicadas de um jeito para ele e de outro para o resto. Outro motivo seria simplesmente calar a oposição. Aquela manipulação que a gente viu seria usada para inventar fazendas de sock puppets, ou seja, contas falsas, e usar isso como desculpa para banir em massa quem discordava deles. 96%, um número que salta aos olhos. Mas o que será que ele significa? Esse seria o índice de concordância entre uma conta, a 79, e um fantoche já confirmado. De 127 discussões que os dois participaram, eles concordaram em 96% delas. É um dado que levanta uma dúvida bem razoável se essa conta é mesmo independente. E chegamos então às consequências de tudo isso. O resultado, segundo o material, é um sistema que ficou sem freios, sem fiscalização, onde os problemas podem continuar acontecendo sem nenhum controle. E a causa raiz identificada para isso é um vácuo de poder. Esse vácuo teria sido deixado pela inatividade do Comitê de Arbitragem, o ARBCOM, que deveria funcionar como uma espécie de Suprema Corte para mediar disputas. Sem ele, o caminho ficou livre.
E sem esse mecanismo de freios e contrapesos, o sistema simplesmente permite que esse pequeno grupo opere sem medo de ser punido, praticando aquela tal justiça sumária que a gente viu lá no começo. E as implicações podem sair do mundo digital e virar coisa séria aqui no Brasil. As fontes apontam para possíveis problemas legais, como violação da LGPD, o crime de perseguição, conhecido como stalking, invasão de dispositivo e até responsabilidade civil por danos à reputação. E no fim, a gente fica com aquela pergunta que é um clássico e resume toda essa análise. Em plataformas abertas que dependem tanto da confiança nos voluntários, quem é que vigia os próprios vigilantes? É uma reflexão muito importante sobre poder e confiança na era digital. Valeu por acompanhar.